Olá, eu sou a professora Ane Amaral, eu sou professora das disciplinas de Clínica de Pequenos Animais, Médica Veterinária, e hoje eu vou aqui apresentar esse conteúdo sobre os fundamentos básicos de ética, bioética, falar sobre um pouco de dignidade animal e também o princípio dos 3 R's, que são aspectos importantes para qualquer pessoa que vá fazer trabalho com experimentação animal. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente faça uma conceituação do que é ética, já que quando a gente fala de bioética, nós estamos falando de uma ética aplicada. A ética é um ramo da filosofia. Ele vai investigar os princípios, os valores que vão reger a conduta humana. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente considera certo e errado, os conceitos de bom e mal. Esse termo ele vem do grego ethos, que poderia ser uma tradução de caráter, e foi levado também para o latim como mores, né? Daí vem o termo moral. Muitas vezes encarados como sinônimos, ética e moral, para a filosofia eles se referem a coisas diferentes, ainda que intrinsecamente ligadas. Então a gente pode pensar em ética como aquele conceito mais geral, mais de um critério do indivíduo, né? Aquela noção certa de certo e errado, que vão definir condutas orientadoras para a vida. E moral, ela está muito mais, ainda que seja também o conceito de certo e errado que mova o indivíduo nas suas decisões, ela tem essa limitação social. Então, muitas vezes, o que é moral para um determinado contexto social, para uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, ela não é moral para outras. Então, tem essa discreta variação, essa sutileza na diferença entre o que é ética e moral. Em termos gerais, vão ser aqueles critérios que vão reger a conduta dos indivíduos dentro da sociedade. Então, a princípio, são coisas universais, né? O certo e errado são coisas que regem a conduta humana independente da sociedade. Então, por exemplo, o conceito de matar, de produzir lesão, ele sempre vai ser considerado, independente da sociedade, uma coisa errada. Mas ainda assim, em algumas situações, isso pode ser considerado moral, dependendo do contexto. Quando a gente traz para a bioética, então uma ética aplicada, a gente está falando, está aqui na tela o conceito para vocês verem, um campo de estudo onde são abordadas questões de dimensões morais e éticas que relacionam pesquisas, decisões, condutas e procedimentos da área da biologia e da medicina ao direito à vida. Então, tudo aquilo que a gente faz, então as profissões que estão relacionadas com a vida, seja ela vida humana ou vida animal, medicina veterinária, todas as áreas, as profissões da saúde, biologia, todas elas diretamente, em algum momento, elas vão enfrentar critérios éticos de conduta, de decisões, tomada de decisões, pensando o que é o mais correto para aquela situação, o que realmente faz diferença entre o procedimento a ser seguido. Essas são as formas mais aplicadas. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma atividade didática em que o uso de um animal é necessário, também tem que ser feitas essas mesmas ponderações sobre como vai ser feito aquilo, se vai infligir dor aquele animal, se aquela conduta ela pode ser substituída por outra. Então são esses pequenos dilemas do dia a dia dessas atividades que fazem parte no escopo da bioética que a gente vai abranger aqui. Acima de tudo, a bioética é uma disciplina transdisciplinar. Então, em muitas situações ela é considerada uma disciplina ou um ramo da ciência, um ramo da filosofia, mas ela envolve, justamente por ter uma gama de profissões envolvidas, ela envolve muitas disciplinas diferentes. Então, como eu já falei, todas as áreas relacionadas à vida humana ou animal, e também à vida vegetal, vão estar relacionadas, vão ser foco de atenção da bioética. Claro que o direito também se envolve dentro daquilo que é legal, da montagem de todo o arcabouço legal entre as permissões e vedações das utilizações que pode se ficar. Então hoje a gente já tem, além da bioética, o biodireito como uma sub-área a ser encarada. Assim como as ciências exatas nos ajudando a definir limitações, especialmente na parte da estatística, entre o que pode e o que não pode ser feito, entre a limitação de amostra, e são coisas que qualquer pesquisador, com certeza, já se equiparou. E aqui na tela está o símbolo da bioética, que é esse DNA
com a balança. Quando a gente vai falar desse termo bioética, a maior parte da literatura afirma que quem cunhou pela primeira vez o termo bioética foi esse pesquisador, Van Rensselaer Potter. Ele era um bioquímico, pesquisador sobre oncologia. Ele trabalhou na Universidade de Wisconsin, em Madison. E ele, apesar de não estar trabalhando diretamente com a parte de terapêutica oncológica, foi justamente a descoberta de alguns mecanismos bioquímicos feitas por ele que induziu a fazer essa combinação de múltiplos quimioterápicos que a gente tem hoje como rotina na oncologia. Ao se deparar com vários conflitos, vários dilemas enfrentados nessa pesquisa oncológica e naquilo que ele conseguia acompanhar, ele começou a se preocupar com essa dicotomia que existia entre o pesquisador da área biológica, o pesquisador aplicado, então aquilo que a gente conhece como cientista, né, e aquele ramo que ficou muito restrito às humanidades, às discussões filosóficas, dentro do contexto do qual a própria bioética, a ética, está restrita. Então, a partir de Descartes, quando a gente tem a separação entre o espírito e a matéria, quando a gente tem a separação entre aquilo que é biológico daquilo que são coisas do espírito, e aí a filosofia se encara dentro dessa coisa do espírito, todas as ciências humanas, elas se dicotomizam e elas vão perdendo o contato. Então, cada pesquisador ele fica muito envolvido dentro da sua própria área de atuação e não sabe do resto. E ele começa a se preocupar, porque ele começa a ser confrontado com vários dilemas. Então, a partir dos anos 70, ele faz 2 publicações que são um marco da criação desse tema. Primeiro, o artigo Bioethics, A Science of Survival, que foi o primeiro artigo publicado em 1970, e depois, em 1971, ele publica um livro no qual ele aprofunda esses temas, né, que ele vai chamar Bioética, Ponte para o Futuro. Então, em toda a literatura que vocês forem consultar a respeito de bioética, vai trazer a contribuição do Dr. Potter sobre os temas de bioética, porque ele foi o primeiro cientista da área aplicada a trazer essa necessidade de convergência. E aqui eu trago um textinho dele do livro, em que ele diz que existem 2 culturas que parecem incapazes de falar entre si, é a ciência e as humanidades, e se isso é parte da razão pelo qual o futuro parece duvidoso, então possivelmente poderíamos construir uma ponte para o futuro, como uma nova disciplina que combina o conhecimento biológico com o conhecimento de sistemas de valores humanos. Escolhi bio para representar o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas vivos, e escolhi ética para representar o conhecimento dos sistemas de valores humanos. Então fica muito claro dessa apresentação que ele faz, que ele cunha o termo bioética justamente para trazer a necessidade de discutir esses pontos éticos com aquilo que se aplica dentro da ciência aplicada, da ciência biológica, seja ela qual for. Então ele não via a bioética como uma ciência em si, mas justamente com essa necessidade de uma visão ampliada, tanto de quem trabalha com humanidades, com filosofia, entender a pesquisa aplicada, quanto por outra via, aquele pesquisador que trabalha diretamente ligado com a vida, seja no contexto da pesquisa, seja no contexto do desempenho profissional, que ele também tem essa visão ampliada dentro da filosofia. Entretanto, mais recentemente, aí, no finalzinho dos anos 90, 1997, foi redescoberta que, na verdade, esse termo bioética já tinha sido utilizado antes, em 1927, por um alemão, né, o Paul Fritz Jahr. Em 1927, ele publica um artigo na revista Cosmos, e ele não era um pesquisador, ele era um professor, mas não era um pesquisador, e ele traz, pela primeira vez, também a fusão do bio e ética, né, escrito dessa forma, né, conforme as regras alemãs, em que ele, nesse artigo, Bioética, as relações da ética, as relações do ser humano com as plantas e os animais, ele traz justamente essa visão ampliada, como que o ser humano ele pode se colocar no mundo respeitando o ser vivo animal, o ser vivo planta, como parte de um mesmo meio. Então ele traz também essa ideia dessa interconexão entre todos os seres vivos e a necessidade do ser humano que vai utilizar-se dos animais e do meio das plantas como uma forma de fazer uma integração, reconhecendo cada um dos seres vivos como uma finalidade em si mesma. Então uma visão muito revolucionária e muito perto daquela que nós pregamos hoje.
Inclusive foi na própria Alemanha, em 1931, que foi criado o primeiro código de ética de pesquisa, o primeiro regramento que se tem notícia sobre o que poderia ou não poderia ser feito com pesquisas em seres humanos, e falando em seres humanos, foi publicado em 1931 na Alemanha. Quando a gente começa a voltar mais no tempo e pensar quando que essas questões do até onde o profissional pode ir, qual a forma de se postar, na verdade esse tema ele permeia a atividade médica, né? E a gente vai ter esses primeiros relatos vindo da época de Hipócrates, então a gente está falando 4 séculos antes de Cristo. Já existia discussão sobre a ética no exercício profissional, especialmente no exercício da medicina. Isso se reflete, inclusive, no juramento de Hipócrates, né, que persiste até hoje. Então, ele vai ter um trecho que vai dizer: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a ninguém. Esse primo non nocere, isso está presente até hoje dentro das profissões que trabalham com saúde. Então, essa discussão, na verdade, não é nova. Ela talvez só tenha ficado realmente, como Potter bem esclarece, ficado muito tempo apartada, cada um cuidando das suas próprias especialidades, e a gente tenha em algum momento perdido essa visão mais holística, mais integrada de tudo. Mas a discussão, obviamente, ela permeia esses dilemas de até onde a vontade do profissional tem que se sobrepor à vontade do leigo, que é paciente, ou seu representante, né? Obviamente vai permear a atividade profissional. E quando a gente traz isso para a pesquisa com os animais, quem responde pelo direito dos animais? Essa é a questão ética que se impõe. Obviamente, a partir do final da Segunda Grande Guerra e a descoberta da natureza dos experimentos, né, científicos, por assim dizer, feitos nos campos de concentração alemãos, pela equipe do Dr. Josef Mengele, houve uma mudança de paradigma, né, bastante importante, e houve essa necessidade de se tomar medidas mais drásticas, mais duras, para impedir que absurdos como os que foram perpetrados naquela época fossem repetidos em graus por menores que fossem. Então, a partir do final da guerra, se instala o Tribunal de Nuremberg, a partir de dezembro de 1946, que vai culminar com o julgamento, né, e a condenação de 20 médicos sendo condenados, inclusive 9 condenados à morte, justamente pela extensão dos absurdos perpetrados. Então, aqui na tela a gente está vendo um dos experimentos que eram feitos com os prisioneiros. Então, sem o consentimento, obviamente, das pessoas que estavam sendo submetidas a esse tipo de experimento, foram feitos muitos testes com medicamentos, com infecção experimental por várias doenças infecciosas, experiências com resfriamento, tanto que essa pessoa está sendo mergulhada numa água com gelo na superfície, inclusive, experimentos com gêmeos, experimentos genéticos, coisas que são absolutamente inomináveis. Então, a partir do término do julgamento, se cria o Código de Nuremberg, e esse, também publicado em 1948, a gente vai ter os primeiros regramentos, digamos assim, com a limitação ética daquilo que não é tolerável. Então, se estabelecem diretrizes, né, para serem usadas em caráter mundial, regulando o que se pode fazer com seres humanos quando se está fazendo investigações científicas. Então, eu destaco alguns. Então, são 10 itens. Por exemplo, aqui no primeiro, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. E essa é uma norma que se estende até os dias de hoje, né, em que se preconiza que qualquer participante de algum experimento, de alguma investigação, ele precisa dar um consentimento livre e esclarecido. A necessidade de que o experimento tenha que produzir resultados vantajosos. Então, a pesquisa pela pesquisa em si, ela não tem cabimento se for utilizar cobaias. Todo e qualquer experimento deve ser baseado em experimentação em animais como informação prévia. E isso traz para o nosso critério, né, de uso de animais em experimentação científica, em utilização didática, justamente essa necessidade estabelecida de que todo e qualquer experimento seja feito primeiramente em animais.
ali no item 9, o participante do experimento deve ter liberdade de se retirar no decorrer do experimento. Esse também é um critério utilizado até hoje quando se fala em pesquisa com os seres humanos. Tá? Então, esses limites estabelecidos pelo Código de Nuremberg, eles realmente marcam, né, uma mudança paradigmática, uma necessidade de que critérios, limites sejam definidos para aquilo que se conhece como pesquisa. Nesse contexto, a gente vai ter quase que imediatamente a publicação do Código de Nuremberg, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pela Organização Nacional das Nações Unidas, em 1948, e um pouco depois, a Associação Médica Mundial vai fazer a Declaração de Helsinki, em 1964. E aqui a gente tem realmente um outro ponto, porque a gente tem uma comunidade específica, uma organização médica mundial, estabelecendo critérios que devem ser adotados por todo e qualquer médico em atuação, quando ele for fazer qualquer processo investigativo. Então, do ponto de vista da profissão, esse documento ele tem uma força normativa, ele tem esse critério deontológico, estabelecendo limites para o exercício da profissão. Tá? E ele vai ser o primeiro documento a estabelecer um padrão internacional de pesquisa biomédica. E ele continua até hoje sendo utilizado, já passou por várias atualizações, várias revisões, a última delas aconteceu em 2013, inclusive aqui no Brasil, e a cada atualização que é feita ele vai recebendo um novo nome, então hoje a gente tem a Declaração de Helsinki 8, que foi a última, a mais recente, e aqui à medida que vão sendo feitas as revisões, vão sendo incluídos novos critérios, por exemplo, a necessidade da própria autorização quando a pesquisa é feita com crianças ou adolescentes, que além da declaração de autorização do seu responsável, o próprio participante da pesquisa tenha que fazer, utilização de placebos, limites para a utilização de placebos, a necessidade de utilização de tratamento específico para doenças quando esse tratamento já existe, independente da pesquisa. Então, eu não posso simplesmente para pesquisar um produto deixar de tratar o paciente que tem necessidade desse tratamento. Então, todos esses são critérios que foram delimitados pelo Código da Declaração de Helsinki. A gente vai interromper aqui e em seguida a gente volta com a segunda parte.